Mileena é uma personagem que apareceu pela primeira vez em Mortal Kombat 2 de 1993. E de cara ganhou o coração dos fãs com seu visual que misturava uma assassina letal e sensual com uma ferocidade selvagem e uma boca animalesca. Mas quem é Mileena na história? Pois bem, após a conquista de Shao Kahn sobre o reino de Edenia, ele tomou para si a Imperatriz Sindel e também a sua filha Kitana, que passou a ser tratada como uma filha adotiva do Imperador. Só que Shao Kahn percebeu que Kitana não era uma assassina cruel, e para os padrões dele, isso a tornava uma pessoa fraca. E não era isso que ele gostaria de ter em sua corte, em especial aí como sua filha ainda. Shao Kahn ordena então para que o feiticeiro do Império, um velho conhecido como Shang Tsung, crie uma nova versão de Kitana, que fosse digna de ser sua filha. Não demorou para que o feiticeiro começasse a trabalhar nesse plano macabro, iniciando um esquema nefasto nos temidos Poços de Carne, um local assustador, o qual Shang Tsung praticava experiências com seres vivos. Ele conseguiu acesso ao DNA de Kitana através de uma mecha de cabelo, e para deixar a garota selvagem e sanguinária, como pediu ao seu imperador, ele resolveu misturar o DNA de Kitana com um dente de um Tarkata. Logo, um ser híbrido, que era metade Kitana e metade Tarkata, surgiu e foi batizado assim então como Mileena. Só pra quem não se lembra, Tarkata é a raça do Baraka, por isso a Mileena tem aqueles dentões também. Enfim, na saga original, no início dos games, vemos que Shao Kahn enganou Kitana após a morte de sua mãe, fazendo uma espécie de lavagem cerebral na garota, para que ela pensasse que sempre teve uma irmã gêmea, e assim Mileena foi introduzida em sua vida e elas cresceram juntas por um bom tempo. No reboot de 2011, no MK9, que é uma nova linha temporal, vemos que as coisas foram um pouco diferentes, mostrando que o feiticeiro trabalhou em segredo na formação de Mileena a mando de Shao Kahn. Porém, Kitana já era adulta e descobriu isso junto com os outros lutadores, e assim elas acabaram ficando inimigas logo de cara. Então, a história oficial da origem de Mileena tem esse pequeno desvio no caminho, mas em um contexto geral é a mesma coisa. Quando Mileena apareceu, ela era uma assassina cruel e maligna que sentia uma inveja absurda de sua irmã Kitana, achando que o direito de governar a Exoterra era seu e não dela. Ela realmente achava que ela era uma princesa legítima, e o seu maior desejo é matar a sua irmã e reivindicar a sua existência por conta própria. Um tanto oportunista, ela fará uso de qualquer chance de aproveitar o poder que tem em suas mãos. A sua aparência inicial mostrava uma ninja com traje semelhante ao de Kitana, com colã, máscara e uma faixinha na cabeça nas cores magenta. Ela trazia consigo também suas armas, que se tornaram icônicas, 2 sais altamente afiados, e que ela usava para ferir e matar os seus inimigos. Falando sobre sua aparência física, ela é igual a Kitana, pois tem o DNA da princesa. Porém, como dito antes, também tem DNA Tarkata, e isso acabou a deixando com uma instabilidade muito forte, além de manter os traços selvagens dos Tarkatas em evidência. A sua boca também ficou igual a dos Tarkatas durante o processo de sua criação, e por isso ela a esconde atrás de uma máscara. Seus cabelos são um pouco mais curtos que o de sua irmã, e seus olhos têm a coloração laranja, além de possuírem traços meio felinos. Em resumo, Mileena é uma assassina letal, perigosa, impulsiva e extremamente agressiva e manipuladora. Ou pelo menos era assim até o lançamento de Mortal Kombat 1 de 2023. Bom, vamos dar uma passada aqui sobre a participação da Mileena em todos os jogos, tá? Como eu disse, a primeira aparição de Mileena na franquia foi em Mortal Kombat 2 de 1993, e ela é apresentada como a irmã gêmea de Kitana, princesa da Exoterra e herdeira do trono. Entretanto, Mileena foi criada pela magia negra de Shang Tsung em seus poços de carne, a pedido do próprio imperador, que queria que o feiticeiro criasse um clone cruel e leal de Kitana. O feiticeiro usa então uma mecha de cabelo da princesa Kitana e um dente de Baraka, e assim nasceu um ser meio humano e meio Tarkata, porém mais forte que os dois ainda. Foi dado a ela o nome Mileena e apresentada como irmã gêmea de Kitana. O único defeito físico visível de Mileena eram os dentes Tarkata, que ela mantinha cobertos com uma máscara. Em vez de substituir Kitana como planejado originalmente, Mileena seria usada então para assistir Kitana e garantir que ela permanecesse leal a Kahn. Só que com o tempo as coisas acabaram indo para outro caminho. Aí a gente vai para Mortal Kombat 3, Ultimate Trilogy. Um detalhe interessante a respeito de Mileena em MK3 é que ela não aparece no jogo original,
o que causou uma fúria na fanbase, quase que obrigando aí a Midway a inseri-la nas atualizações Ultimate e Trilogy. Durante o terceiro Mortal Kombat, Mileena acaba condenada ao submundo, porém acaba sendo ressuscitada e recrutada pelo deus ancião caído Shinnok. Ela então é enviada para o plano terreno para espionar durante a invasão de Shao Kahn, mas acabou sendo derrotada por Kitana novamente. Depois da queda do Imperador Kahn, durante a tentativa de invasão ao plano terreno, Mileena foi convocada de volta ao submundo. E aí a gente vai para Mortal Kombat 4, né, o Gold. Mileena não aparece em MK4, porém na atualização chamada Gold do game, ela retorna e participa da história. Durante a invasão de Shinnok ao reino de Edenia, que havia sido separado da Exoterra aí após os eventos de MK3, vemos que Mileena ajuda o deus caído durante essa guerra. Ela vê esse conflito como uma oportunidade de provar que ela é superior a Kitana. Afinal, a sua inveja e obsessão pela irmã ainda a consome. Após a derrota de Shinnok, ela é novamente derrotada por Kitana e secretamente é trancada em uma prisão edeniana. Kitana ainda tem esperanças que a irmã um dia recobre o juízo e se torne uma boa pessoa. Ah, e um detalhe importante, tá? Em Mortal Kombat Deadly Alliance, vemos que seus sais, né, as armas de Mileena, foram pegos por Li Mei e utilizados por ela durante os eventos da Aliança Mortal. Após a derrota dos feiticeiros Shang Tsung e Quan Chi, Mileena ainda permanece presa por alguns anos, até que o Rei Dragão Onaga retorna durante Mortal Kombat Deception e começa a sua própria invasão a Edenia. E beleza, né? Chegamos então aos eventos de Deception, mostrando a invasão do Rei Dragão à Exoterra. Durante todo o estardalhaço causado por Onaga, Mileena foi libertada de sua prisão por Baraka, e eles fogem de lá. Não demora até Mileena se apresentar para Onaga e o Rei Dragão a tornar comandante dos seus exércitos para invadir Edenia. Ela ataca Li Mei e toma de volta os seus sais. Após se juntar a Onaga, ela recebe ordens de passar por Kitana para enganar os exércitos da princesa, enquanto o Rei Dragão reunia suas forças para um ataque poderoso. Mileena aceita, vendo esse plano como uma chance de se vingar de Kitana. Só que, a partir do momento que Mileena começou com o seu plano, ela começou a considerar assumir o controle dos exércitos por si mesma, cogitando a ideia de que ela não precisava servir ninguém, nem mesmo o Rei Dragão. E aí a gente vai para Mortal Kombat Armageddon, né? A história desse jogo é meio rasa e não dá uma participação importante para ninguém de fato, né, de um modo geral, exceto Tavian e Dagon. Ainda assim, vemos um pequeno plot onde Mileena aparece liderando os exércitos de Edenia, se passando por Kitana, até encontrar Shao Kahn vivo e revelar-se a ele. No fim, vemos Mileena correndo ao lado dos vilões na grande batalha final. E sabemos que ela, assim como quase todo o resto dos personagens, acaba morrendo de vez nessa grande luta, onde apenas Shao Kahn e Raiden ficam vivos, e assim encerra sua participação nessa primeira linha do tempo. Ah, e fica o adendo aqui, tá? Que temos a participação de Mileena no game de aventura estrelado aí por Liu Kang e Kung Lao, o chamado Shaolin Monks. Aqui, a história nos mostra os eventos que acontecem ao final de Mortal Kombat 1 e durante todo Mortal Kombat 2, explicando e mostrando com mais detalhes alguns acontecimentos importantes, e Mileena aparece na história. Aqui não temos nada de novo ou algo do tipo, mas é interessante mencionar aqui nesse vídeo porque, pô, é a trajetória inteira da personagem, né? Então merece sim um lugarzinho aqui. Agora vamos para a segunda linha temporal, que começou lá em 2011 com o MK9, né? Falando do básico aí para situar a todos a essa altura, nos eventos mostrados em Armageddon, Shao Kahn saiu vencedor e tornou-se um deus invencível. Raiden é o último sobrevivente da batalha, e para evitar esse presente assustador, envia uma mensagem para si mesmo no passado. E assim, temos o surgimento dessa linha temporal alternativa, onde coisas e eventos acontecem de maneira diferente, servindo como um soft reboot para a franquia. Bom, dito isso, Mileena aqui tem praticamente a mesma origem. No entanto, ela é revelada para Kitana e os outros mais tarde do que víamos na linha temporal anterior. Aqui, presenciamos Kitana descobrir os experimentos terríveis de Shang Tsung, inclusive a criação de um clone seu com o DNA Tarkata, a Mileena, né, que tanto falamos. Nessa linha temporal, Mileena e Kitana são inimigas desde a primeira vista,
não tendo a ligação de irmãs ou algo do tipo. Outro ponto interessante é que Mileena é muito mais femme fatale do que no passado, tendo um corpo muito mais sensualizado e usando isso aí como arma. Os eventos desse jogo recontam os 3 primeiros MK com algumas mudanças, mas Mileena segue meio que na mesma coisa, né, tirando aí a sua origem que foi um pouco alterada. Shao Kahn é derrotado e ela então resolve assumir o trono, pois considera-se filha do imperador. Afinal, Kitana acaba morrendo nessa linha temporal. O reino, de um modo geral, não aceita muito bem essa liderança de Mileena, pois desconfiam de sua origem e acham que a tal imperatriz é muito desequilibrada e instável mentalmente. Além do que, o povo de lá já estava cansado de sofrer nas mãos de Shao Kahn e resistem a essa nova imperatriz. E isso acaba levando a uma guerra civil na Exoterra. E então vamos para MKX, né? Que é uma versão tunada aí de Mortal Kombat 4. Mostrando os eventos do game de uma maneira mais trabalhada e de um período de tempo mais extenso, além dos eventos que mudaram esse futuro que se aproxima. Shinnok tenta sair do submundo e uma grande guerra se aproxima. No entanto, Mileena está com outros problemas. Ela havia assumido como imperatriz há anos atrás, porém foi destituída do trono por um de seus conselheiros, o General Kotal, que assumiu como novo imperador da Exoterra. Kotal Kahn é muito mais estável e responsável, pensando na população. Porém, Mileena ainda tem muitos seguidores, e uma guerra civil entre Mileena e Kotal Kahn segue por vários anos. Mileena acaba descobrindo o seu final quando é capturada pelas tropas de Kotal Kahn, e morre com um beijo da morte grotesco dado pela Kaitin Devorah. Insetos carnívoros e um líquido ácido tomam conta da sua boca, do pescoço, do esôfago e tudo mais, que morre ali mesmo. Pois é, Mileena tem a sua cabeça comida e derretida pelos insetos e pelo ácido da inimiga. Mais uma Mileena morre na história, né? No entanto, ela tem um destaque muito proeminente nas HQs de MKX, que contam com mais detalhes a respeito da guerra entre ela e Kotal Kahn, além de mostrar também mais informações a respeito de como ela conseguiu botar as mãos no amuleto de Shinnok, uma arma poderosíssima e importante para a história do jogo como um todo. E agora vamos para MK11 de 2019, e pensem na fúria da fanbase ao saber que Mileena não apareceria no roster principal de MK11. Pois é, na história do jogo, né, uma bagunça cronológica toma conta do universo MK com a chegada da Titã do Tempo Crônica. Vários lutadores do passado aparecem no presente, enquanto suas contrapartes mais velhas estão aqui, e isso torna tudo uma tremenda farofada, né? Por mais que na história Mileena está morta, esse evento temporal poderia muito bem ter trazido a guerreira de volta, mas isso não aconteceu. E gerou uma fúria da fanbase danada, cara, que começou a infernizar a vida do Ed Boon e da NetherRealm Studios, para que a queridinha deles voltasse ao game de alguma maneira. Eis então que no último Combat Pack do game, Mileena retorna, com cabelos mais curtos e uma boca cheia de dentes afiados. Segundo rumores que rolam por aí, Mileena não apareceria no jogo, e muito menos como DLC. Afinal, o MK12, que sabemos que hoje aí veio ser o MK1, já estava sendo desenvolvido na época, que era para a nova geração de consoles também. Só que o barulho dos fãs foi tão grande e encheram tanto, mas tanto o saco do Ed Boon, que ele resolveu colocar Mileena no game como DLC para ter um pouco de sossego na vida, né? Mas claro, isso são apenas rumores, embora pareça de fato que são muito prováveis isso. A Mileena não tem uma participação importante na história, nem na DLC Aftermath. Afinal, como dito antes, não havia planos para ela ali. Ela aparece apenas porque a fanbase implorou demais, e assim a coisa foi feita. Bom, vamos agora para Mortal Kombat 1 de 2023, o grande reboot. A história, que seria contada do zero, sem precisar saber nada do passado dos games e etc., o que sabemos que não é bem assim, né? Afinal, MK1 é uma clara e nítida continuação direta de MK11. Na história principal, vemos que após a bagunça temporal de Crônica e os eventos de Shang Tsung em Aftermath, Liu Kang saiu vencedor e criou uma nova realidade, uma nova linha temporal feita do zero, com novas origens e tudo mais. Mileena aparece na história de maneira diferente do que havíamos visto no passado. Agora, ela é de fato a irmã de Kitana, inclusive a mais velha e herdeira do trono de Sindel, que é a atual imperatriz da Exoterra. Algumas coisas, no entanto, acabam se repetindo nas linhas temporais, como a tal instabilidade e ferocidade de Mileena. Vemos que ela é uma exoterrana comum,
só que foi exposta a tal praga Tarkat, que transforma os cidadãos exoterranos em monstros, conforme aí o passar do tempo, os deixando com visual assustador, com garras e ossos pelo corpo. Melina tem ataques causados por essa praga, que a transformam na velha Melina de sempre, sabe? Com uma boca tarkatana, cheia de dentes afiados e completamente feroz e fora de si. Isso é controlado aos poucos graças a um soro desenvolvido pelo jovem feiticeiro Shansung, usando amostras de DNA de outros exoterranos afligidos pelo Tarkat. Ela também tem um romance secreto com Tanya, a atual líder da Zungadi, uma força militar feita por mulheres e que defende a família real exoterrana. Na história do jogo, vemos que Sindel acaba morrendo no desenrolar. E assim, Melina assume de vez como a imperatriz da Exoterra, legítima, tá sem papo furado. O jogo termina com Melina no trono, absoluta no poder, e com sua irmã Kitana ao seu lado como a primeira general da Exoterra, no lugar aí do General Shao, né? Que agora é um traidor e planeja tomar o trono para si. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais.